Voltamos aqui mais uma aula de modelagem. Na aula passada a gente mostrou uma exemplificação de modelo e passou uma atividade para vocês aí, para vocês tentarem ver um modelo sobre a plantação de abacates, né? Então, hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre aquele exemplo e vamos mostrar a proposta dessa atividade. Então, o que acontece? Hoje nós vamos comentar essa atividade e vamos propor outra atividade. No final dessa aula também nós vamos estar querendo que vocês compartilhem uma aula conosco, tem? Na próxima, no caso na parte da noite, tem? Então eu agradeço aqui e vamos começar, tem? Qual foi o problema que a gente tinha passado? A gente tinha passado o seguinte problema: uma pessoa deseja fazer uma plantação de abacates. Ela realizou uma pesquisa e descobriu que nas condições ideais, o seu terreno possui área suficiente para plantar 30 abacateiros e que a produção média de cada árvore é de 100 abacates. Então, a pessoa tem um terreno e que lá cabe, na condição ideal, tem 30 abacateiros. E dentro dessa estrutura, cada abacateiro consegue produzir 100 abacates em média, por safra, né? Na busca para aumentar a produção, a pessoa plantou mais abacateiros no terreno e percebeu que para cada nova árvore plantada, a produção diminuiu 2 unidades em média pelos abacateiros. Diante disso, a pessoa deseja saber quantos abacateiros deverá ser plantado para obter a produção máxima. Então, olha só, a pessoa parou, analisou aqui, verificou que com 30 produzia 100. Então eu vou colocar 31, 32, 33, saiu plantando mais abacateiros, né? Tentando buscar a produção máxima. Só que quando ela plantava um abacateiro a mais, a produção em média caía para 98, não ficava mais em 100. Então tinha uma redução da média. Então como é que a gente vai fazer isso? Então lá na estrutura, a gente viu as etapas da modelagem, né? No começo das nossas aulas, né? Então, a gente tem a etapa de interação, de matematização, de obtenção do modelo e a de interpretação e validação dos resultados, né? Então, vamos lá. Vamos partir em cada etapa e tentar descobrir do que se trata. Então, a interação. Então, primeiro, são plantados 30 abacateiros e dentro dessa configuração tem 100 abacates por planta. Então cada planta produz 100 abacates, né? Plantando apenas os 30. O que se descobriu que se eu acrescentar novos abacateiros, a produção cai em 2 unidades para cada nova planta acrescentada. Então, isso é um processo também que a gente tem que observar. Então não adianta eu chegar lá, colocar, vou botar 60 abacateiros. Aí a produção vai cair 2 em cada... eu aumentei mais 30 abacateiros, vou botar 60. Aí a produção cai de 2 em cada. Então significa o quê? Que ia diminuir para 40 abacates. Então 60 vezes 40 só dá 2.400, dá menos do que os 3.000 inicialmente. Então o objetivo é obter a maior produção possível. Então eu tenho que saber exatamente quanto eu tenho que colocar para poder não ter essa perda de produção. Então, qual a quantidade de abacateiros devemos plantar? É isso que nós temos que descobrir. Então eu não sei. Vamos fazer um estudo e analisar. Ok? Quantos abacateiros nós vamos plantar? Então, processo de matematização. O que é que nós temos que fazer aqui? Temos que tentar descobrir um padrão matemático para poder responder nossos questionamentos. Então, a primeira situação é essa. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tive a ideia de fazer uma tabela. Então, a partir dessa tabela, nós vamos estar estudando essa tabela e tentando encontrar alguma coisa. Então, a nossa tabela vai ficar assim, ó, uma coluna com o número de abacateiros, quantidade de plantas, né? Uma coluna com a produção em média, né?
a média da produção que foi informada, e a outra coluna seria a produção total. Então essas três colunas seriam o balizamento para nosso estudo. Então, inicialmente eu sei que são 30 abacateiros, tem produção de 100, ou seja, 30 vezes 100 dá 3.000 abacates. Eu com esses 30 pés. Mas eu quero saber o que é que acontece. Que foi informado que eu acrescentando a planta cai 2 unidades na produção média. Então o que é que acontece? Se eu colocar 31 abacateiros, a minha produção passa a ser 98. É a média, né? E o que é que acontece com a produção total? 31 vezes 98, eu tenho 30.038 abacates. Ora, ficou bom, né? Aumentou a quantidade em 38 abacates. Então, o que acontece? Se eu colocar 32, vou diminuir mais 2, vai para 96. 32 vezes 96, eu tenho 30.072 abacates. Olha, está só aumentando, né? Eu coloco 33, diminuo mais 2, vai 94. E vou 33 vezes 94, tem 3.102 abacates. Então, é esse o processo que nós temos que analisar. Ora, notem uma coisa, tem? Ao invés de eu colocar 31, 32, 33, eu vou colocar assim, 30 mais 1, 30 mais 2, 30 mais 3, que é para mim ter uma referência da quantidade de abacateiros que eu tinha inicialmente, que eram 30, e acrescentando 1, acrescentando 2, acrescentando 3, né? Eu vou colocar assim. Ok? Então, minha coluna ficou 30 mais 1. E minha produção é 100 menos 2 vezes 1, né? É 100 menos 2 vezes 2. Ou seja, acrescentei 2 abacateiros, 30, ao invés de 32, 30 mais 2, então acrescentei 2 abacateiros, minha produção cai 100 menos 2 vezes a quantidade de planta que for acrescentada, 2, né? Então, sendo assim, se eu acrescentar X abacateiros, como é que vai ficar minha produção? Minha produção vai ficar 100 menos 2 vezes X. Ok? E minha produção total vai ficar 30 mais X vezes 100 menos 2X. Ora, cheguei no que eu queria, meu amigo. Analisando essa tabela, eu consegui encontrar um produto de expressões algébricas que vai me dar uma função. Função da produção total, né? Então, olha só. Desse modo, como é que vai ficar a nossa produção em função da quantidade de X de novas plantas que nós vamos introduzir na plantação? Vai ficar assim. A produção em função de X, P de X, é igual a 30 mais X vezes 100 menos 2X. Então vai ficar assim. Então, multiplicando 30 vezes 100, dá 3.000. Né? 30 vezes menos 2x dá menos 60x. X vezes 100 dá 100x. X vezes menos 2x dá menos 2x ao quadrado. Organizando, né? 3.000. Aí, menos 60 com 100x dá 40x, menos 2x ao quadrado. Então, essa é a função. Ok? Só que eu quero saber qual é a produção máxima. Então, a produção máxima, a gente viu no exemplo anterior. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a primeira derivada igualar a zero. E aí sim, eu vou ter a otimização, a produção máxima do processo, né? Ok? Então, conhecendo essa função, basta fazer a primeira derivada igual a zero. Então, fazendo a primeira derivada, então vamos lá. P' de x é igual. Derivada de 3.000 é zero. Mais a derivada de 40x, a primeira derivada dá 40. E a derivada de menos 2x ao quadrado dá menos 4x. Então, a primeira derivada, P' de x, é igual a 40 menos 4x. Ok? Então, fazendo essa primeira derivada igual a zero, P' de x igual a zero, o que é que a gente tem? P' de x é 40 menos 4x. Então, vai ficar 4x igual a 40. Logo, o meu x é igual a 10. Eu tenho que acrescentar quantas novas plantas?
10 abacateiros eu iria acrescentar. Portanto, a gente conclui o seguinte, né? Que a produção máxima se dá acrescentando-se mais 10 abacateiros. Ou seja, 30 mais 10, eu tenho que ter 40 pés de abacates. E eles vão produzir 80 abacates, em média. E aí eu terei uma produção de 3.200 abacates. Se eu acrescentar mais um, vocês vão perceber que isso diminui. Ok? Vai diminuindo a produção. Então, o máximo que eu consigo chegar é em 3.200 abacates. Ok? Então, isso é o processo de matematização. Então, e o nosso modelo, a gente encontrou aquela funçãozinha e a resposta do nosso problema, 3.200 abacates, seria a produção máxima, só que o nosso problema perguntou quantos abacates a gente tem que plantar. Então, no caso, a gente tem que plantar 40 pés de abacate. 40 abacateiros. Se eu acrescento mais 10. Ok? Então, pessoal, obrigado aí. Bons estudos para vocês. Nós vamos passar mais uma atividade e nós vamos fazer um encontro presencial, tá? Online. Eu vou mandar o link para vocês estarem acessando, ok? Obrigado e até a próxima.